Após alguns anos, uma barragem foi construída em 2008 pela mineradora Samarco. Então, no dia 5 de novembro de 2015, a barragem Fundão, como era conhecida, veio a desabar. Sendo que um ano antes do desastre acontecer, o engenheiro que a projetou alertou a Samarco sobre o risco, não prestando alguma ação ou até mesmo uma resposta sobre o caso. O acidente causou inúmeros impactos, não apenas ambientais, mas também sociais. Cerca de 34 milhões de metros cúbicos de lama foram para o meio ambiente, resultantes da produção de minério de ferro pela mineradora Samarco. 62 milhões de metros cúbicos de rejeito de mineração foram despejados e eram constituídos principalmente por óxido de ferro, água e lama. E 663 quilômetros de rios e córregos foram atingidos, 1.469 hectares de vegetação foram comprometidos, 207 de 250 edificações foram soterradas apenas no distrito de Bento Rodrigues, deixando um número de pelo menos 19 mortes. Esses foram apenas alguns dos inúmeros impactos causados pela considerada maior catástrofe ambiental do país. A grande quantidade de lama lançada no ambiente afeta os rios não apenas no que diz respeito à vida aquática. Muitos desses rios e nascentes sofreram com assoreamento, mudança nos cursos e diminuição da profundidade. A lama, além de causar a morte dos rios, destruiu uma grande região ao redor desses locais. A força dos rejeitos arrancou a mata ciliar e o que restou foi coberto pelo material. O rompimento da barragem afetou o rio Gualacho, que é afluente do rio Carmo, o qual deságua no Rio Doce, um rio que abastece uma grande quantidade de cidades. À medida que a lama atinge os ambientes aquáticos, causa a morte de todos os organismos ali presentes, como algas e peixes. De acordo com o IBAMA, das mais de 80 espécies de peixes que eram nativas antes da tragédia, 11 são classificadas como ameaçadas de extinção e 12 eram endêmicas que existiam apenas lá. Após o acidente, várias espécies de peixes morreram em razão da falta de oxigênio dissolvido na água e também em consequência da obstrução das brânquias. O ecossistema aquático desses rios foi completamente afetado e, consequentemente, os moradores que se beneficiavam da pesca. A lama avançou com alta velocidade, deixando um rastro de destruição à medida que avançava pelo Rio Doce, chegando ao Espírito Santo em menos de 5 dias. Um laudo técnico parcial divulgado pelo IBAMA no início de dezembro fala que o nível é tão profundo e perverso, ao longo de diversos estratos ecológicos, que é impossível estimar um prazo de retorno da fauna local, visando o reequilíbrio das espécies da bacia. O impacto socioeconômico direto das 35 cidades mineiras atingidas pela lama vazada do rompimento da barragem de Mariana, na região central de Minas, é de 1,212 bilhões. O valor foi determinado por uma força-tarefa do governo de Minas Gerais e divulgado em um relatório. A força-tarefa identificou também que 321.626 pessoas foram afetadas ao longo do Rio Doce, em Minas. O laudo não aponta danos ambientais e nem indenizações que deveriam ser pagas pela mineradora. Segundo o governo, mais de 80 entidades contribuíram com pesquisas, relatórios, análises, trabalhos de campo, programas e projetos usados na elaboração do documento, que aponta medidas corretivas, restauradoras e compensatórias ambientais, materiais e humanas. O relatório ainda tem algumas diretrizes para a mineração sustentável. Um dos objetivos do levantamento é ainda cobrar ações concretas da Samarco, que as empresas Vale e Samarco levem a cabo todo o trabalho de restauração e que nós exercemos o controle rígido, uma cobrança rígida, disse o advogado-geral do Estado, Onofre Alves Batista. Em nota, a Samarco informou que desconhece o valor apresentado no relatório divulgado. A mineradora ainda afirmou que vem dialogando com o governo de Minas a respeito de um acordo envolvendo a União e também o Estado do Espírito Santo. Porém, a ex-presidente Dilma Rousseff decretou o desastre como uma causa natural, assim dando à empresa Samarco o direito da retirada do FGTS e a perda da responsabilidade sobre o acontecido, tornando todo o trabalho realizado pelas forças-tarefas inútil e vago, e fazendo com que a população e o meio ambiente não sejam auxiliados. O decreto número 8.572/2015 foi editado com a intenção de permitir o enquadramento das vítimas do desastre com a barragem do Fundão em Mariana, ao disposto na lei do FGTS. De alguma forma, exime as empresas responsáveis pela construção das moradias dos atingidos ou do pagamento de qualquer prejuízo individual ou coletivo, haja visto os processos de apuração em andamento e as multas já aplicadas pelo IBAMA.
afirmou a Casa Civil. A decisão da ex-presidente Dilma Rousseff de classificar esse tipo de desastre como natural gerou discussões e críticas na internet. A principal reclamação é de que a mudança da margem para desobrigar a Samarco, empresa responsável pela barragem, de arcar com os danos causados pelo rompimento. O pior desastre ambiental do país destruiu a região e deixou milhares de famílias desabrigadas. Cansados de esperar por uma resolução que pode levar mais de uma década, o movimento dos atingidos por barragens, MAB, e os alunos da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, em parceria com a Grey Brasil e a Ecobrick, montaram o projeto Tijolos de Mariana, que irá reutilizar a lâmina do desabamento para fabricar tijolos artesanais e reconstruir casas populares, hospitais e escolas para cerca de 400 famílias. Operada por mão de obra local, a fábrica do Tijolos de Mariana vem retirando cerca de 1.000 tijolos por mês desde janeiro de 2016. Estima-se que, ao final de cada ano, 700 toneladas de lama serão retiradas, o que resultará em 1,2 milhões de tijolos. Se o projeto der certo, os tijolos poderão ser encontrados à venda em lojas de materiais de construção de todo o Brasil com lucro revertido para a região.